tudo que um fizer vai atingir direto ou diretamente o outro. E nós não queremos isso. Nós não casamos para fazer a outra pessoa sofrer. Nós queremos que o outro seja feliz. Nós queremos que o outro seja abençoado. Então, para que o outro seja abençoado, para que o outro viva uma vida de paz, uma vida feliz, nós precisamos cuidar da nossa própria vida. Que eu digo assim, cada um individualmente se proteger, se cuidar em todos os sentidos, seja a vida espiritual, seja a vida emocional, seja a vida física, seja a saúde mental, qualquer, qualquer tipo, qualquer coisa que você faça é para o bem comum, é para o bem do casal. Por quê? Agora somos uma só carne. Eu vejo casais por aí que vivem assim, como se ele ou ela é, gente, vai dando like aí, compartilha essa live. Não esquece não. Olha só. Tem gente que vive assim. Ele é o centro, ou ela é o centro daquele casamento. E os outros que lutem, né? Os outros que se adaptem. Mas não é assim, gente. O casamento, o relacionamento familiar, ele é um lugar que você precisa se abdicar de algumas coisas. Você precisa abrir mão de algumas coisas para o bem comum. Então não pode ter aquele regime totalitário, aquele regime regime autoritário, aquela ditadura, né? Por exemplo, o homem, ele vive do jeito dele, ele fala do jeito dele, tudo é de acordo com o que ele, porque eu que pago as contas, gente, mas o resto da sua família é gente. Por isso que eu peço, gente, assista esse vídeo perto dos seus familiares. Tem gente da sua família que nunca vai ouvir se você não ouvir perto dele. Então eu vou te dar essa dica aí, ó. Assista despretensiosamente, né? Sem querer querendo, perto do seu marido, perto da sua esposa. Selecione aquela parte, vai assistindo. Nós chegar aquela parte que você quer que a pessoa ouça, assista perto da outra pessoa. Se ela ouvir bem, se ela não ouvir, deixa por isso mesmo. E talvez ela ouça e faça de conta que não ouviu. Por quê? Para não esboçar reação. E assim, a fé vem por ouvir. Se a pessoa não ouvir de alguém, porque às vezes você não consegue falar. Às vezes é difícil você falar certas coisas para o seu marido ou para sua esposa. Então, eu estou aqui, ó, como instrumento de Deus para alcançar esse coração. Você liga o aparelho perto da pessoa ou naquela parte que você quer que ela ouça e vai. Mas se a pessoa reclamar, você tem argumento. Fala, é eu que estou ouvindo aqui, ó. Não tem problema, é só você não ouvir. Ou sai de perto. Não cria atrito, mas a pessoa precisa ouvir. Alguém tem que falar com esse homem que depois que ele casa, a vida não é só dele. Eu vejo homens destruindo a própria família, consequentemente destruindo a própria vida. Por que você encontra homens aí, ó? Vou ser mais específico. Homens de 50 anos em diante. 50 anos em diante. Aos 40 já começa a acontecer, tá? Tem muitos casais, tem muitas pessoas que casam muito novos, na faixa dos 20 anos. Muita gente casa na faixa dos 20 anos. Entre 20 e 25 anos. Entre 18 e 25. Eu não fiz nenhuma pesquisa, não, mas eu estou pegando por alto. E aí, daí a pouco eles têm filhos. Quando chega lá para os 40, já tem criança, já tem adolescente. Não tem nem criança, alguns têm criança e outros têm adolescente em casa. Aí acontece demais, gente. Talvez na sua casa já esteja acontecendo isso. Se não tiver, fique atento para que não aconteça. Chega lá na faixa dos 40 anos, a mulher se desligou do marido de uma tal forma que o foco dela é só os filhos. São os filhos, ou o filho ou a filha. E aí fica a mãe com os filhos e o pai sozinho dentro de casa. Por quê? Porque eles foram se distanciando. O pai trabalhou para cuidar das coisas, o pai trabalhou para pagar as contas, o pai sempre trabalhou, mas ele se afastou da esposa e dos filhos. E foi empurrando com a barriga. Gente, é muito casamento empurrado com a barriga. Chega lá para os 40 anos, a coisa fica pior. Então não se engane, você que tem menos de 40, se você está passando aperto, você não viu nada. O pior está por vir.
Se você não der um jeito na sua vida agora, você que tem menos de 40, fica atento que depois do 40, por que que acontece isso? Você fica mais velho, os filhos crescem, se tiver adolescente ou jovem em casa, é outro desafio e você vai perdendo rumo e você desconecta do seu marido ou da sua esposa. Aí eu vejo muitos homens, tá? Indiferente de raça, indiferente de religião, são muitos homens perambulando por aí nos bares, nas quadras de futebol, nas rodinhas de amigos, nas beiradas de meio-fio na rua conversando, porque não tem ambiente para ficar em casa. Eu já vi situações na praia, o homem sozinho lá na rede, enquanto a esposa e os filhos estavam num ambiente de comunhão, de descontração, e o homem sozinho. Eu fiquei pensando como que desconectou assim da própria família. Isso acontece com as mulheres também. Isso pode acontecer também. Mais frequentemente acontece com os homens. E daí vem a depressão, vem a angústia, vem a tristeza, vem a ansiedade. Porque ao invés da pessoa consertar a vida, ao invés dela reagir de forma positiva, ela reage de forma negativa. Por quê? Porque ela viu um problema, aí ela se acomoda, ela se esconde, ela não quer enxergar o problema, ela não quer encarar o problema e fala, não, esse negócio está errado. Tá? Eu tenho que resolver essa situação. Doa quem doer. Eu vou ter que buscar ajuda. Ah, não, mas eu fico sem graça. Aí, se isso agravar, vai acabar em divórcio. E o divórcio depois dos 45, divórcio em qualquer época, ele é super estressante. O divórcio para recém-casado é terrível. O divórcio para meia-idade é terrível. E o divórcio na fase do envelhecimento é pior ainda. Porque junto com ele normalmente vem a depressão, vem a dependência emocional. Gente, é muito sério, por isso que o casamento se constrói como uma casa, de tijolo em tijolo, de bloco em bloco, de fase em fase. Então não abra mão da sua família, não abra mão do seu relacionamento. Agora, como é que você vai construir isso? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Deixa Deus. Como é que Deus vem? Ah, então eu vou orar para minha família todo dia. Claro, deve orar sem cessar. Mas não adianta você orar uma coisa e fazer outra. Não adianta você colocar nas mãos de Deus e você não deixar Deus entrar no seu casamento. Como é que Deus entra no seu casamento? Quando no seu casamento existe verdade. Quando no seu casamento existe fidelidade. Quando no seu casamento existe cumplicidade. Quando no seu casamento inclui companheirismo. Quando o seu casamento inclui perdão. Quando o seu casamento tem diálogo, tem uma boa comunicação, tem amizade. Nós terminamos na semana passada a série dos 10 mandamentos para um casamento feliz, para uma família feliz. Assista lá, assista de novo. Ah, mas eu já assisti, assista de novo. Você não aprendeu. Se você está sofrendo ainda alguma situação, é porque você não aprendeu. Tem alguma lição que você precisa aprender. Gente, para de sofrer calado, busca ajuda. Pastor, não aguento mais, é porque minha mulher é isso e aquilo. Procura ajuda. Fala com o médico, fala com o terapeuta, fala com o pastor, fala com o seu líder, fala com o seu pai, fala com sua mãe, fala com o seu sogro, fala com sua sogra. Fala com alguém que é referência para você, para sua esposa, ou o contrário. Mulher, não sofra calada, não sofra sozinha. Se você deixar essas coisas acontecerem, uma hora você não aguenta mais, uma hora você não dá conta mais. Não sofra calado, não sofra sozinho. Por quê? Sofrer calado não vai trazer solução. Peça ajuda enquanto é tempo. Todo dia as pessoas suicidam, gente. Por que as pessoas suicidam? Porque não aguenta mais o sofrimento. Aí naquela vontade de acabar com o sofrimento, ela dá cabo da própria vida e destrói o outro, destrói uma família. Então, quando você está cansado dessa vida, cansado do seu relacionamento, não desista, só descanse. Descanse em quem? Primeiro, descanse em Deus. Segundo, busque ajuda hoje. Pode ser comigo, pode mandar mensagem aqui para mim, pode mandar mensagem para o seu pai, para sua mãe, para o seu sogro. Eu sempre falo de pessoas, sogro e sogra, pai e mãe. Eu sei que alguns nem têm mais, né? Dependendo da sua idade, a gente vai perdendo pessoas queridas, como eu mesmo não tenho nem pai nem mãe.
nem sogro, só tenho minha sogra. Então, a vida é assim, ó. A gente vai ficando velho, a gente vai perdendo pessoas queridas, a gente vai perdendo as pessoas mais próximas. Então é um dilema da vida adulta. Daí para frente, meu filho, daí para frente é só para trás, tá? Então você tem que sempre estar fazendo novas amizades para você ter sentido na sua vida também, para você acrescentar valor à vida das pessoas. Se você quer ter uma vida de valor, acrescente valor à vida das pessoas. Ó, então, ó, essa frase é até boa. Vou até escrever aqui, ó. Ó, se